Bom, mas vamos lá, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para estudar uma profecia. O tema dessa profecia é uma profecia assustadora. E, ao mesmo tempo, estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Quando a gente fala em terceira guerra mundial, não é preciso aqui nem ser profeta para nós vermos que o mundo está em agitação, né? A gente vê que o mundo está muito agitado. A gente vê, é como se fosse um tabuleiro ali de xadrez, em que cada um vai e joga uma peça e o jogo está andando. Será que vai haver uma terceira guerra mundial? Eu vou deixar essa pergunta aqui, porque ela só vai ser respondida no final. Porque a pergunta pode gerar o seguinte questionamento aí para alguns. Se houver uma terceira guerra mundial, segundo dizem, né, os cientistas, aí, os especialistas, o mundo seria completamente destruído. Porque uma terceira guerra mundial nos nossos dias teria que se usar bombas atômicas, né? Teria que se usar armas nucleares. Então, segundo os especialistas, o mundo não iria resistir, né? O mundo não resistiria. Como dizem os especialistas, dizem que o que foi acumulado de armas atômicas, né? de armas nucleares, seria capaz de destruir 3 vezes o nosso mundo, ou seja, teria arma suficiente para destruir 3 planetas terras. Assim dizem eles. Então, a pergunta que fica é, se houver uma terceira guerra mundial, como ficaria a volta de Cristo? Quem vai finalmente dar fim a esse sistema? Seria uma terceira guerra mundial ou a volta de Jesus? Então, irmão, queira ou não, respondendo agora essa pergunta que eu não vou responder agora, se houver uma terceira guerra mundial, como eu falei, o mundo não existiria, né? Mas nós vemos que o mundo está se encaminhando para isso, tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Por enquanto, pode passar o slide, e nós vamos ver aqui em que eu quero chegar. Quem na Bíblia nunca ouviu falar de Gog e Magog? Principalmente quando você vai lá no livro de Apocalipse, lá no juízo final, ali depois dos 1000 anos, fala de Gog e Magog, né? Diz que eles vão ali marchar pela superfície da terra, né? E ali fala em Gog, fala em Magog. Mas Gog e Magog tem a ver com as profecias, né? O que tem a ver nessa profecia que eu gostaria de trazer para o dia de hoje? Tá bom? Para melhor entender quem é Gog e quem é Magog, é preciso nós entendermos o seguinte: eles são filhos de Jafé, conforme está aí no slide. Gog e Magog são filhos de Jafé. E quem é Jafé? Jafé foi um dos filhos de Noé. Então, logo chegamos à conclusão que, quando a Bíblia fala de Gog e de Magog, nós estamos falando dos netos de Noé. Porque são filhos de Jafé, Jafé, filho de Noé, portanto, são netos de Noé. Então, a profecia hoje é sobre Gog e Magog. Mas nós precisamos ver nas Escrituras, né, nós precisamos ter, tanto na Bíblia, quanto no Espírito de Profecia, alguma coisa que se refira a Gog e Magog. E lá na frente podemos chegar a essa conclusão dessa terceira guerra mundial. Pode passar. Então, para
começo de entendimento, nós vamos aí para o livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. A gente sabe que os filhos de Noé foram Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois dos dilúvios. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai, e Javã, Tubal, e Meseque, e Tiras. Então, aqui nós vemos alguns nomes aqui que aparecem na descendência de Noé, né? E aparece aqui Jafé, que é filho de Noé, e depois aparece os filhos de Jafé. Então, quem são os filhos de Jafé? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Interessante, né? O que nós vamos tirar daqui? A gente vai ver mais na frente. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 38, verso 6, diz assim: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. Então, veja, nós já estamos aqui no livro de Ezequiel. O primeiro texto foi lido no livro de Gênesis. É isso? Mostrando ali a descendência de Noé. Quando chegamos aí no livro de Ezequiel, já muito tempo depois, já no tempo do profeta Ezequiel, agora, eu não sei exatamente, cronologicamente, quanto tempo depois, mas talvez por mais de milhares de anos, né? Não sei exatamente, mas bem depois, né, dos filhos de Noé, já bem depois. No livro de Ezequiel aparece, então, aí, Ezequiel 38, verso 6, fala de Gomer e todas as suas tropas. Gomer, esse nome faz lembrar o quê? O que nós lemos na estante, no verso de cima. O que foi que nós vimos na estante aí em Gênesis 10, 1 e 2? Que Gomer é filho de Jafé. E lá no livro de Ezequiel, Ezequiel então vai citar Gomer. Né? Gomer ainda era vivo? Não. Mas está falando agora da descendência de Gomer. A descendência de Gomer diz assim: Gomer e todas as suas tropas. Então, Gomer veio a se formar dele o quê? Uma nação. E também da casa de Togarma. E da casa de Togarma do extremo norte. Então, aqui nós vemos que Deus, ele nos dá a localidade. Né? Aonde é que os descendentes de Noé, que são os netos de Noé, foram parar? Onde é que Gomer, né, que é um dos netos de Noé, foram parar? No extremo norte. Extremo norte. Nós vamos ver daqui a pouco essa localidade no mapa aí, né? Nós vamos aqui ver no mapa e saber, né, localizar onde é que está, onde é que ficou aí essa descendência de Noé lá no extremo norte. E aí fala o seguinte: Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contíguos. Então, Ezequiel vem dizendo aí que Gomer tem um exército, e esse exército está onde? No extremo norte. Ele tem tropas. E outra coisa, aí para terminar, ele fala: dele vieram muitos povos. Então, vão gravando isso aqui, que isso aqui é a base para que nós possamos descobrir onde se encaixa, então, Gog e Magog aí nessa história toda, né, que nós estamos vendo aqui. Se alguém quiser também
pode fazer algum comentário, tá ok? Pode passar aí mais um slide. Ok. Para que nós possamos ter um entendimento daquilo que nós vamos estudar nesta tarde, precisamos ver o seguinte, os pioneiros da igreja, né? Que é a igreja adventista do passado, não essa igreja moderna, que praticamente não fala mais nisso, mas e no passado, a igreja? Eles tinham o entendimento desse mundo geopolítico, de guerra, né? Dessas coisas. Bom, eu tenho um texto aqui tirado da Verdade Presente, uma revistinha, né? Eles eram feitos pelos adventistas ali do passado. O ano está aí, 13 de maio de 1909, portanto, mais de 100 anos. Então, nesse folheto aí da Verdade Presente, tem o seguinte comentário que está em inglês, mas aqui do lado tem a tradução aí, azulzinho, aí vocês estão vendo a tradução. Veja só o que está escrito aí. Meseque e Tubal são nomes históricos. Então, esse era o entendimento adventista. Preste atenção. Meseque e Tubal é nome histórico. Eles representam o grande povo cita que habitava as planícies do sul da Rússia. Então, nós acabamos descobrindo que os filhos de Noé, os filhos de Noé, esqueci aqui o nome do filho dele, do filho de Noé. Os netos de Noé. Jafé. Jafé, isso. É porque são 3, aí às vezes eu fico confundido. Jafé, então vamos lá, não esquecer isso. O entendimento adventista diz o seguinte: Meseque e Tubal são nome histórico. Então lembre-se que Meseque era um dos netos de Noé. E aqui vem dizer o seguinte: eles representam o grande povo cita que habitava as planícies do sul da Rússia. Nós vimos lá no livro de Ezequiel há pouco tempo que eles tinham um grande exército, que eles formaram um grande povo, que deu origem a qual país? Está aí bem claro aí. Então, eles representavam um grande povo cita. Antigamente, irmãos, eu não gosto de me aprofundar muito na história, porque acaba confundindo com a mente daqueles mais simples. Mas o que nós conhecemos hoje como Rússia era, na verdade, na antiguidade, os citas. Eram os citas, era conhecido como os citas, que deu origem à Rússia. Vocês estão entendendo? Então, quando você olha para a Rússia hoje, eu quero deixar isso bem claro aqui, a Rússia foi fundada, ela foi fundada pelos netos de Noé. Né? A gente viu que Noé teve ali Jafé, e Jafé teve vários filhos. E os filhos de Jafé migraram para o norte, para o extremo norte, nós vimos aí. Eles, então, fundaram um grande povo conhecido ali nas planícies, né? Lá no sul da Rússia, dos citas. Para terminar, aqui diz o seguinte: as inscrições assírias falam de um chefe desse povo, cujo nome era Gog. Então, veja, a revista adventista aí de 1909 vem dizendo que, na história, né, está ali registrado na história, o nome do chefe desse povo, antigamente, muito tempo atrás, o nome dele era Gog. E aí nós estamos começando agora a encaixar esse quebra-cabeça, né? Porque eu falei para vocês que antes de chegar nessa questão de uma terceira guerra mundial, nós precisamos primeiro entender essa profecia, né? Gog e Magog. Então, nós já agora descobrimos o seguinte, que Gog era um dos netos de Noé. Esse povo, né, que tinha como chefe aí Gog, no passado, acabou, então, migrando ali para o norte, lá para o extremo norte, que ficaram lá durante muitos e muitos anos, passaram-se tempos e mais tempos,
E esse povo prosperou, teve exército, virou reino, e deu origem a um país que existe nos nossos dias. E que país é este? A Rússia. Ok? Então, nós vamos agora começar a inserir a Rússia nessa profecia. E vou usar aqui mais textos dos pioneiros, né? Vou usar textos lá na frente da senhora White, e com base na Bíblia, para que nosso entendimento aqui nessa tarde seja bem sólido, né? Porque senão pode ser que as pessoas pensem, isso aí é coisa da cabeça do irmão aí, né? Mas não é. Bom, eu quero que vocês percebam, quero que vocês vejam direitinho, porque lá na frente, o que nós vamos estudar aqui será bem revelador. Tá bom? Pode passar aí, mais um. Então, aqui vamos ver um mapa aqui, bem antigo. Esse aqui é um mapa de 1874. Portanto, é um mapa aí de 150 anos, seria isso, mais ou menos isso, né? 1874. Então, um mapa bem antigo, da época dos pioneiros, né? Vamos ver aqui, então, neste mapa, observe aí do lado mais esquerdo, que logo na parte de cima, vocês estão vendo aí a terra de Magog. É isso? Em vermelho. Observe que lá do lado tem o nome Rússia. Então, Magog, preste bem atenção, irmãos. A terra de Magog é a Rússia. Lembra que tanto Gog como Magog são uma referência aos netos de Noé, que hoje é a Rússia. Mais abaixo, o verdinho aí, na parte um pouco mais à esquerda, Gomer. Lembra que Gomer também era um dos netos de Noé? Onde foram parar esse povo de Gomer? Observe aí no mapa que Gomer também está situado hoje na Rússia, né? O povo de Gomer habitou no passado. E onde era esta terra? Onde hoje é a Rússia. Togarma, que também é da descendência de Noé. Observe aí o roxo, Togarma. Onde está Togarma? Também na Rússia. Lembra de Meseque Tubal, também da descendência de Noé. Observe aí o azul. Veja na esquerda. Onde está Meseque Tubal? Na Rússia. Então, irmãos, para podermos de vez aqui saber onde fica o extremo norte, que a Bíblia ali falou, o extremo norte, na parte ali do Oriente, usando Israel, né? Porque quando fala do extremo norte ali, irmãos, a referência era Israel. Mais na frente nós vamos ver um outro mapa que você vai entender melhor. Então, quais eram os países, né? Perdão, onde eram essas terras que ficavam ao extremo norte? Se nós trazemos para os dias de hoje, é na Rússia. Então, a descendência de Noé, ali os seus netos, subiram, né? Bastante ali no mapa ali, e foram para aquelas terras, as planícies, né? Planícies, outras partes montanhosas, que formaram o povo cita. O povo cita deu origem à Rússia. Então, nós podemos chegar à conclusão hoje, irmãos, que a origem da Rússia, né, a sua origem, né, o seu berço, foi formado pela a descendência de Noé, ou seja, pelos netos de Noé. Espero que vocês estejam entendendo. Caso tenha alguma dúvida, os irmãos podem aí, né, participar e fiquem à vontade. Se ninguém está falando nada, é porque está entendendo, né? Então, vamos lá. Vamos aqui, irmãos, ver mais textos dos pioneiros. Percy, né? Percy é um dos pioneiros também. Viveu aí há muito tempo, né? É um dos pioneiros da igreja. Ele tem um livro aqui que fala, não sei se é O Perigo da República dos Estados Unidos, acho que é isso mesmo o nome do livro dele. Está em cima. O Perigo da República
dos Estados Unidos, na página 185. Vamos ver o que foi que Percy, esse pioneiro adventista, disse. Olha. Nesse momento, em que momento? Nos dias de hoje, nós estamos vendo? Não, ele está falando aí da época dos pioneiros. Então, isso aqui é da época que ele escreveu o livro. Mas é interessante porque o que ele vai falar aí, irmãos, é bem atual. Veja o que, é que ele diz aí no livro O Perigo da República dos Estados Unidos. Ele diz assim, né? Nesse momento, a Rússia parece ser a nação que está forçando as coisas mais do que qualquer outra no Extremo Oriente. Isso também é predito nas Escrituras. Então, vejam, a Igreja Adventista ela tinha esse entendimento. Ela tinha esse entendimento de que a Rússia vai desempenhar um papel importante na profecia. E ele disse, isso também é predito nas Escrituras. Isso aí ele falou que está predito aonde? Lá no livro de Ezequiel. Diz assim, lá está escrito, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, que é terra de Magog. Príncipe e chefe de Meseque. Meseque, que hoje é Moscou. E Tubal, que é Tobolsk, e profetiza contra ele. Então, nós vemos aqui no livro de Percy, que ele deixa bem claro que, naquele momento ali, um país estava forçando a barra. Isso há mais de 100 anos atrás. Um país estava forçando a barra. Nesse momento, parece ser a nação que está forçando mais as coisas. Existe uma nação mais do que qualquer outra lá no extremo norte que está forçando uma guerra. Irmãos, olhando assim, parece até um livro escrito nos nossos dias. É incrível, né? Porque qual é o país, irmãos, que nesse momento está forçando uma guerra, sem que o mundo todo não queira? A própria nação que está lutando contra ela também não queria esta guerra, está sendo obrigada a lutar. E vocês sabem que, nesse momento, a Rússia se encontra em guerra contra a Ucrânia. Então, veja, há mais de 100 anos atrás, a própria igreja, né, os pioneiros já diziam que a Rússia iria forçar uma guerra no Extremo Oriente. Então, irmãos, nós podemos ver que a Rússia ela vai desempenhar um papel importante na profecia e que isso vai tomar uma proporção maior. Né? Ela vai evoluir para algo ainda bem pior e um futuro mais próximo. E aí, ele usa aí o texto de Ezequiel, que está escrito assim, Ezequiel 38:2, no final do comentário, ele disse, filho do homem, isso aqui já é um texto da Bíblia, filho do homem, dirija o seu rosto contra Gog, terra de Magog, que ele é o príncipe e chefe de Meseque, na época Moscou, Tubal, e profetiza a favor dela? Não. Profetize contra ela. Então, Deus pediu ao profeta Ezequiel que profetizasse contra, não a favor, mas contra ela. Ou seja, Deus não estaria apoiando esta nação. Então, Deus seria contra essa nação. Profetize contra ela. Então, em uma linguagem mais simples, Deus seria contra esta nação. Deus não seria a favor dela, mas contra ela. Deus não seria a favor dos descendentes de Noé, mas seriam contra esses descendentes de Noé. Ok? Vai passando. Percy, ele diz assim na página 186. Essa é a tradução na versão King James, mas a versão revista e atualizada diz: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Então veja, na tradução King James, ele diz que lá está escrito que eu sou contra ti, príncipe de Rosh. Você vê que se você pegar a sua Bíblia hoje, não vai aparecer a palavra Rosh, né? Mas na versão King James aparecia. Então, essa palavra Rosh, que era uma palavra mais próxima do original, ele então, no livro, ele explica, olha, quem é Rosh? Preste bem atenção. Ele diz assim, olha, desta palavra Rosh,
veio o nome moderno e a nação dos russos. No início, como ele diz aqui, Rosh, Roas, Rus, Rus, finalmente, russos. Então, hoje, irmãos, a tradução, né, da palavra Rosh acabou dando origem aos russos. Então, quando nós vemos hoje a Rússia, olha só, talvez você que está aí vendo esse estudo nessa tarde, nem saberia disso. Não, eu mesmo não sabia. Há pouco tempo atrás eu não sabia. Eu não sabia que a palavra russos, ou a Rússia, como essa nação tão poderosa, né, tão conhecida, cujo presidente é Putin, né, o Vladimir Putin, eu nunca sabia que esse nome russos veio da Bíblia. Porque na Bíblia, a palavra do rei de Rosh, o nome é o príncipe de Rosh. Na verdade, não é o rei, é o príncipe de Rosh. E Rosh deu origem a o que nós conhecemos como os russos, ou a nação que é a Rússia. Né? Que coisa, né, irmãos? Parece que quanto mais nós estudamos ali sobre o adventismo, os pioneiros, mais a gente vai aprendendo coisas que a gente nunca imaginaria. Eu nunca que sabia que a Rússia estava na profecia. Eu nunca que sabia que os russos foram formados pelas descendências de Noé. Nunca que sabia disso. Mas o povo adventista, nós, irmãos, nós somos dotados de um conhecimento que só Deus, irmãos. Né? E o mais triste disso é você saber que a igreja adventista hoje enterrou e não repassa esse conhecimento para a igreja. Né? Enquanto a igreja está preocupada em crescer, em outras coisas, ela esqueceu-se do passado. Né? Esqueceu-se da plataforma, esqueceu-se dos ensinamentos antigos, esqueceu os seus primeiros 50 anos, como disse Ellen White, e por conta dessas coisas, todo esse conhecimento que era natural há 100 anos atrás, ali no meio adventista, hoje se perdeu. E louvado seja Deus pelo Ministério Leigo, porque o Ministério Leigo, ele nos restaura esses conhecimentos. Né? Nós nos sentimos como se fosse uma caixa de baú que nós estamos aqui tirando a cada instante coisas novas. É surpreendente. O Adventismo, quando ele é puro e verdadeiro, irmãos, da forma como nós cremos e procuramos viver, nós descobrimos muitas coisas. Né? Isso é fantástico. Isso. Então, ele diz o seguinte: Rosh, Boas, russos. Deste poder, a Rússia. O Senhor diz: eu sou contra ti. Então, Deus é contra essa nação. E aqui ele fala: nos últimos movimentos agressivos do rei de Rosh, ele já não está começando a vir dos lados do extremo norte. Exatamente como a Bíblia disse que faria. Irmãos, ele escreveu isso aqui há mais de 100 anos, mas se nós lemos isso aqui, é como se esse livro tivesse escrito hoje. Ele está dizendo aqui: desse poder, a Rússia, o Senhor diz, Deus é contra ela. E nos últimos movimentos agressivos do rei de Rosh. E aí eu te pergunto: quem é o atual rei de Rosh? Eu vou deixar essa pergunta aí. Alguém gostaria de fazer esse comentário? Para você, meu irmão, que está aí, pode abrir o áudio e responder. Quem para você é atualmente o rei de Rosh? Me diga o nome dele aí. Alguém gostaria de citar? Pelo que você entendeu? Eu acho que é o Putin. Eu acredito que seja o Putin. Isso. Muito bem. Vladimir Putin. Interessante é que o nosso pioneiro está dizendo exatamente isso. Olha. Nos últimos movimentos, ou seja, vamos fazer então para os nossos dias, nos últimos dias, ele viria com agressividade, né, o rei de Rosh. E aí ele diz assim: e ele
não já está começando a vir dos lados do norte, exatamente como a Bíblia disse que faria? E ele está fazendo isso, mesmo que o Senhor disse. Mesmo que o Senhor diz, perdão. Mesmo que o Senhor diz, eu sou contra ti, ou seja, mesmo Deus sendo contra ela, a Rússia mesmo assim está se movimentando. E hoje nós estamos vivendo esses movimentos agressivos do rei de Rocha. Quem é o atual rei dos russos? Vladimir Putin. E é justamente a nação que nesse momento se encontra em guerra. E outra coisa, irmão, não larga o osso. Né? A Europa já tentou a todo custo ali trazer a paz, né? O próprio Israel já tentou ali trazer a paz. Os Estados Unidos já tentou, né? A própria China, aliada da Rússia, pediu aos russos para que parasse a guerra. E o Vladimir Putin, irmãos, ele em plena reunião para buscar um cessar-fogo, mesmo assim mandou fazer um ataque. Durante uma reunião, durante um cessar-fogo. Não há ninguém que impeça essa nação, irmão. Eles são decididos, querem. Porém, irmãos, decorrer da mensagem vai ver qual é o objetivo da Rússia. Aonde é que eles querem chegar? Porque apenas saber que eles estão na profecia e que eles iriam lutar, fazer guerra, nesses últimos dias ainda não seria o suficiente. Né? Então, ele diz assim, nos últimos movimentos agressivos do rei de Rocha, ele já não está começando a vir dos lados do norte, exatamente como a Bíblia disse que faria, e ele está fazendo isso, mesmo que o Senhor diz, eu sou contra ti. Verdade? Pode passar. Pode passar aí, viu? Ok. Então, aqui nós temos um mapa aqui, e neste mapa nos dá uma dimensão, embora esteja assim um pouco distorcido, eu digo porque eu conheço mapas, né? Eu conheço mapas, eu sei que esse aqui está um pouco distorcido, mas é mais ou menos isso aqui. A Rússia, como vocês estão vendo aí, é essa nação em vermelho, tá certo? Aí talvez você não conheça, você diz, onde é que o Brasil está aqui? Aqui é o mapa mundo? É um pedaço do mapa mundo. Mas lembre-se que aqui é o lado leste, né? O nosso país, Estados Unidos, as Américas, né? Fica no oeste. Então, aqui nós vemos a Ásia, a Europa, Oriente Médio e uma parte aqui da África, né? Então, vamos lá. Observe, irmãos, essa parte em vermelho. Gigantesca. Todo esse território vermelho que vocês estão vendo aí é a atual Rússia. É o país da Rússia. Ela é nada mais, nada menos do que a maior nação em extensão de terra do mundo. Nenhum país do mundo é maior que a Rússia. E qual é a razão da Rússia ser tão grande? Né? Por que a Rússia é gigantesca assim? Porque a descendência de Noé, eles eram conquistadores. Eles tomavam seus países ali vizinhos, povos vizinhos, e ficavam para ele. Certo? Então, a história da Rússia mostra que o fato da Rússia ser gigantesca é porque ela é um país de conquista. Ela é um país que gosta de conquistar terras. Um exemplo disso foi a Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar aqui um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, irmão, só para a gente ver o poder que é a Rússia, né? A gente conhece a Segunda Guerra Mundial por Hitler, por ele ter matado os judeus, né? A Segunda Guerra é muito conhecida por isso. Eu sei que muitas pessoas aqui já ouviram falar, né, do Holocausto e tudo mais. E que a guerra foi começada ali pela Alemanha, né? Hitler, que era nazista, ele não gostava de negro, não gostava de judeu, não gostava de crente, não gostava de doentes.
e ele exterminava todos esses tipos de pessoas que não fazia parte ali da lista dele, né? Ele mandava matar. E ele só queria pessoas que fossem da 100% ali alemães, que fossem 100% brancos, que é o que ele que é uma raça, como nós conhecemos como raça ariana, né? Uma raça pura, né? Pura aos olhos de Hitler. Ok, então o que acontece? Hitler provoca a Segunda Guerra Mundial, e outros países ali entram em guerra, né, contra... Eu não vou entrar aqui no detalhe, só para não confundir a cabeça de vocês, não é falta de conhecimento, mas é porque eu queria só passar alguns detalhes aqui com relação à Rússia. Então, o que acontece? Quando existe ali a Segunda Guerra Mundial, e ela esteve em guerra, principalmente ali contra a Inglaterra, e mais tarde entre os Estados Unidos, toda aquela história, mas poucas pessoas sabem que quem venceu a Segunda Guerra Mundial, na verdade, foi a Rússia. Poucas pessoas sabem disso. Quem venceu a Segunda Guerra de verdade foi a Rússia. Por quê? Hitler estava invadindo vários países, né? Ele invadiu a Polônia, ele queria... ele invadiu ali os países... Eu não vou entrar nessa questão para não confundir a cabeça de vocês. Ou seja, a Alemanha invadiu países vizinhos. E Hitler teve a brilhante ideia, né? Brilhante entre aspas, de invadir a Rússia. Ele não sabia com quem estava mexendo. Aí Hitler foi e entrou na Rússia. Quando Hitler entrou na Rússia, ele entrou com tudo, ele mandou ali muitos homens. E lá conta a história que ele entrou no período errado. Ele entrou na época do inverno. E os soldados russos, irmãos, eles eram muito preparados. Eles vestiam roupas de pele, e essas roupas eram brancas, né? E eram feitas de couro de animal muito grosso, preparado para o inverno deles. E o que acontece? Hitler achou que seria fácil invadir a Rússia, tanto é que ele invadiu ainda várias cidades da Rússia, ele queria, né, avançar, adentrar o país e conquistar a Rússia, só que ele não contava no poderio da Rússia. E aí a Rússia, na época, não era um país tão poderoso como ele é hoje, né? A Rússia, na década de 40, não era tão poderoso como eles eram hoje. Mas eles eram um exército preparado, né? Então, o exército era preparado para o frio. E, por conta disso, Hitler mandou homens, depois mandou mais homens, e mandou mais homens. E esses homens que Hitler foram mandando foram mortos. Porque muitos irmãos estavam morrendo de fome, morrendo de frio. E, por fim, eles perderam a guerra contra a Rússia. Então, a Rússia revoltada começou, então, a adentrar a Alemanha dentro. E foi o primeiro país, irmãos, a chegar ali no miolo, né? Chegar ali na capital, lá em Berlim e tudo mais. Então, poucas pessoas sabem, que quem de fato venceu a Segunda Guerra, né? A força maior para a vitória da Segunda Guerra foi a Rússia. E quando os russos chegaram na Alemanha, né? Eles saíram ali destruindo tudo. Ok, então, onde é que eu quero chegar com isso? A Segunda Guerra, então, acabou. Quando a Segunda Guerra acabou, teve que haver os tratados dos vitoriosos. Quem foram os países que venceram a Segunda Guerra? Ali estavam os Estados Unidos, estava a Inglaterra, né? Estava a Rússia, que outros também. Mas aí, como esses países foram os vencedores, e a Rússia foi um dos que ajudou a finalizar a Alemanha, né? Hitler não sabia com quem estava mexendo, né? E na época era o presidente, né? Era o Stalin, lá da Rússia, que era comunista. Por fim terminou aqui aquela guerra acabou findando. E o que aconteceu? A divisão de terras. E a Rússia, que já era enorme, conquistou mais terras ainda. É por isso que nós, às vezes, não entendemos. Quem não entende de história, eu já ouvi falar que antigamente a Alemanha era dividida, né? Existia a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Ok. Como a Alemanha perdeu a guerra, ela foi dividida. Ok? De um lado, ficou aqueles países que não eram comunistas, eles, então, acabaram ficando com a Alemanha Ocidental. Ok? Ficou fazendo parte de uma nação que não era comunista. E como a Alemanha foi dividida ao meio, Hitler, então, Stalin, que era o presidente da Rússia, ficou com a outra metade da Alemanha, que era a Alemanha Oriental.
Mas aí veio a década de 80, no final da década de 80, derrubou-se aquele muro que separava e hoje... Mas o que eu estou querendo falar essa história aqui? O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, irmãos, como a Rússia está inserida na história das guerras, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A Rússia, que já é enorme, pega muitos países ali vizinhos, países do leste europeu. Por isso que ela está lutando pela Ucrânia. Porque muitas pessoas aqui talvez não saibam que a Ucrânia já foi da Rússia. Tá certo? Na época que a Ucrânia foi da Rússia, o nome do país não se chamava Rússia, se chamava União Soviética. Só que depois, a União Soviética deixou de existir, e aí voltou a ser a Rússia. Então, a Rússia do passado virou a União Soviética e voltou a ser a Rússia. Interessante a história, né? Mas na minha época, que eu era garoto, ali nos anos 80, não se chamava Rússia, né? E também eles eram chamados de russos, né? Mas o nome oficial do país era União Soviética, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o que acontece? A Rússia, então, que já era bem grande, pega muitos países ali do leste da Europa ali e anexa ela, fazendo com que ela, como vocês estão vendo aí no mapa, fazendo com que ela se torne ainda maior ainda. Então, como eu falei para vocês, os descendentes de Noé, eles não eram só conquistadores do passado, mas conquistadores bem atuais, porque a Segunda Guerra, do ponto de vista cronológico, aconteceu ontem, né? Se formos contar a história do mundo, a Segunda Guerra Mundial aconteceu o quê? Há 70, 80 anos, não sei exatamente, na década de 40. Então, tem mais ou menos o que 80, 90 anos, mais ou menos isso. Sou meio ruim de matemática. Mas está bem recente, né? Então, há pouco tempo atrás, a Rússia, mais uma vez, inserida na história das guerras. Né? Poucas pessoas sabem que um dos países determinantes para finalizar, para acabar com a Alemanha, foi a Rússia. Certo? Ah, mas eu pensei que tinha sido os Estados Unidos. Também, os Estados Unidos entraram com tudo na Segunda Guerra. Mas o país que primeiro começou ali a mostrar para Hitler que Hitler estava perdendo a guerra, o primeiro país que começou a botar baixas ali na Alemanha foi a Rússia. Ok? Então, irmãos, vocês estão vendo aí o tamanho da Rússia. Agora, observe, irmão, o mapa. Preste atenção no mapa. Observe aí o mapa vermelho. Observe que, ao lado da Rússia, do lado esquerdo, nós vemos aí uma faixa verde, né? Um pedacinho verde aí, do lado esquerdo. Esse amontoado aí, irmãos, onde está o nome Turquia, mas lembrando que a Turquia não é aí, viu, irmãos? É apenas a seta que está indicando. A Turquia, daqui a pouco nós vamos colocar a Turquia também nessa história aí. Observe que esse amontoado aí do lado esquerdo, verdinho aí, é a Europa. Então, a Rússia, esse único país, é maior do que tudo a Europa. E eu falei isso uma vez, torna a dizer, o Brasil é um país muito grande. Né? O Brasil é um país gigantesco, irmão. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Quinto maior país do mundo. O Brasil é continental, o Brasil é imenso, porém a Rússia, irmão, é quase 3 vezes maior que o Brasil. Ok? A Rússia é imensa, a Rússia é gigantesca, certo? Ela é praticamente 3 vezes o nosso território. Se você estiver pensando que é mentira, pega o mapa mundi e fala olhar e confirmar aí se eu estou falando não é verdade. Então, ela não é nada mais, nada menos que a maior nação em território, em terras do mundo, o maior país do mundo é a Rússia. E aí nós vemos que a Europa, irmão, esse monte de países que formam a Europa, lá está a Alemanha, a Inglaterra, estou falando atualmente, agora, né? Alemanha, Inglaterra, Suíça, né? Portugal, não vou citar todos aqui. Mas todos esses países juntos, não chega aí, eu diria, não chega a 1/3 do tamanho da Rússia. Então, quão grande é a Rússia? Né? Quão gigantesca é a Rússia? Mas eu queria chamar a atenção de 2 países aí que aparecem aí, olha. Israel é tão pequenininho, irmão, só dá para ver o nome. Mas Israel é aquele pontinho ali, bem pequenininho ali, mal dá para ver.
Não dá nem para apontar ali Israel, de tão pequeno que Israel é. Né? E aparece também aí, acima de Israel, a Turquia. Agora sim, vamos usar como referência. Lembra que eu falei que quando o profeta disse que eles habitariam o extremo norte, agora fica fácil. Observe, Israel, como vocês estão vendo ali, bem pequenininho, e vejam, a Rússia está exatamente acima de Israel. A gente sabe que no mapa a parte de cima é a parte norte. Então, a Rússia ocupa justamente ali no extremo norte. Conforme aquilo que nós vimos na instante aí na Bíblia, né? A gente viu que o profeta falou de um povo, né? De Tubal, Meseque, descendência dele, de Noé, que habitaria, que teria tropa, grandes povos no extremo norte. Então, agora você está aí conferindo aí um mapa, exatamente que a Rússia fica ao extremo norte, né? Bem ao norte, quer dizer, na parte bem de cima, né? É um país que fica ali já na parte extrema do planeta, ou seja, na parte gelada. A Rússia é um país extremamente frio, né? É um país bem ao norte, tá bom? Pode passar aí. Pode passar aí mais um slide, viu? Então, irmão, vamos lá. Vamos prosseguir aqui no estudo. Lembrando, se alguém quiser participar, fique à vontade. Fique no ar. Vamos ver aqui mais um texto de Priscila. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra, que se recuperou da espada, que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre foram devastados. Então, aqui, Percy vai entrar aqui um pouco sobre Israel. Depois da leitura, eu vou explicar para vocês. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Nos últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos teus olhos. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Então, irmãos, a profecia mostra que, em um dado momento, essa nação, que é a nação dos russos, ela se aproximará das terras de Israel. De que forma? Eu não vou dizer agora, para que a gente possa entender melhor. Então, eu vou dizer mais na frente, tá bom? Em que momento a Rússia entra na história para que a nação de Israel seja atingida, para que consiga chegar até as terras santas? A gente sabe que a Terra Santa, irmãos, é a nação de Israel, é a Terra Santa, aquele pedacinho pequeno de terra que nós vimos ali, né? Em que momento, então, a profecia avança para que chegue até Israel? Eu não vou responder agora, porque lá na frente a resposta será melhor. Vamos passar mais um slide. Vamos lá. Pode voltar aí. Percebe-se de tudo isso que quando o rei de Roche, que atualmente é Putin, né, o rei da Rússia, percebe-se que de tudo isso, que quando o rei de Roche, o imperador dos russos, sair, quando ele sai lá dos lados do norte, todas as suas tropas, que ele sai para a guerra, e que essa guerra chegará contra os montes de Israel. Também está claro que o Senhor está contra o imperador dos russos. Então, Deus estaria contra os russos nos nossos dias também. E naquele momento e lugar, contenderá ele com grandes pedras de granizo, fogo e enxofre.
E o que é isso? Senão a Batalha do Armagedon, na qual estarão envolvidos todos os reis do Oriente e de todo o mundo. E onde fica, senão, a terra, a Palestina? E onde fica, senão, na terra da Palestina, nas montanhas de Israel, o lugar para onde o Império Otomano deve ir quando expulso de Constantinopla? Ok. Agora nós vamos entrar, irmão, e agora eu quero que você preste muita atenção, nós vamos entrar aqui na segunda parte da profecia, tá bom? Israel, em um dado momento, também vai ser atingida. E será começada pelos russos. Tá certo? Eu quero que você entenda isso. Então, em um dado momento, Israel vai entrar nessa história toda aqui que nós estamos vendo agora. Para que isso aconteça, a Rússia tem que conseguir atualmente o seu objetivo. Afinal de contas, poucas pessoas sabem por que a Rússia está em guerra, né? Porque ninguém sabe o que se passa na cabeça de Putin, mas Deus sabe o que se passa na cabeça de Putin. E qual é o objetivo final de Putin? Para que a gente possa, então, chegar na segunda parte da profecia. A primeira parte, irmãos, é entender o seguinte: qual é o objetivo de Putin? Putin, ele precisa chegar em Constantinopla. Constantinopla ainda existe, mas não se chama mais Constantinopla. Vou fazer uma pergunta aí, que nós vamos testar o conhecimento. Alguém aí sabe, atualmente, qual é a cidade de Constantinopla? Como é o nome dela? Vou aguardar. Eu acredito que seja Turquia. O país é a Turquia. Eu queria saber o nome da cidade. Está correto, né, irmão? O país é a cidade. Muito bem. Istambul. Antiga Constantinopla, atual Istambul. É Istambul. Muito bem. Istambul. Então, Constantinopla, olha só como a história é interessante, né? Como a história é interessante. Chamava-se Constantinopla. Constantinopla. Vou fazer outra pergunta. Constantinopla. E lembra o nome de quem? Constantino. Constantino. Perfeito. Interessante. Tem um áudio que está aberto, que está fazendo barulho. Irmã, eu estou tentando fechar esse áudio. Né? Ok. Ok. Perfeito, irmão. Agora, vamos aqui rebobinar a fita, vamos chegar aqui a entender por que é que essa cidade se chamava Constantinopla. Veja só. Todo mundo conhece a história de Constantino, né? Acho que a maioria aqui já ouviu falar daquele imperador, tá? Constantino. Foi imperador romano. A cidade querida de Constantino, ele batizou com o nome dele. Então, Constantinopla era uma homenagem a Constantino. Então, vamos resumir aqui. Constantinopla era um centro do cristianismo. Por quê? Quem oficializou o cristianismo no mundo todo foi Constantino. Porque antes de Constantino, irmão, o cristianismo era duramente perseguido, vocês sabem disso. O cristianismo ele era visto como o inimigo de Roma e tudo mais. Aí nós conhecemos a história, né? Constantino, entre aspas, se converteu, virou cristão, encerrou ali a contenda, aquela briga, aquela perseguição contra os cristãos e tornou o cristianismo a religião oficial do mundo. E o centro do cristianismo, Constantinopla. E o interessante é que, se você for olhar o mapa, por que o centro do mundo era Constantinopla? Porque Constantinopla, que hoje é Istambul, fica realmente no centro do mundo. Eu vou pedir para voltar aí 2 slides. Volte aí. Rapidinho e a gente prossegue de novo. Volte aí 2 slides, lá para aquele mapa. Pode voltar aí, 2 slides.
Quem é que está nos slides? Pode voltar 2 slides aí. Por favor. A Naira. Não, irmão, para voltar. Não é para prosseguir, não. Volte. Volte mais um. Ok, pare aí. No, isso, fique no mapa aí. Eu já vou voltar para onde nós estávamos. Só para vocês poderem ter um entendimento melhor. Vocês estão observando aí a Turquia? A Turquia é esse país amarelo. Só tem ele amarelo aí, vocês estão vendo. Você observa que a Turquia é o centro do mundo antigo? Observa que ele é o centro de tudo, olha. Preste atenção. A Turquia é o centro de tudo. A parte verde em cima é a Europa. Tá certo? É a Europa. A parte vermelha, que hoje é a Rússia, é a Ásia. E embaixo do amarelo, ali onde está Israel, é o Oriente Médio. E mais abaixo de Israel é a África. Então, você observa que aí é o mundo antigo. Nessa época aqui, no mundo antigo, ninguém nem sabia que o Brasil existia, só tinha índio aqui. Os Estados Unidos também só tinha índio. Então, vamos para o mundo antigo. Agora você entende por que é que Constantino queria Constantinopla, com o nome dele. Por quê? Porque ele queria que o centro do mundo carregasse o nome dele. Vocês estão vendo aí? A Turquia, qual é a capital da Turquia? Perdão, qual é uma das capitais da Turquia? Istambul, que é a antiga Constantinopla. Tá certo? Viram aí? Pode passar agora. Vamos passar mais 2 para frente. Irmão. Vamos voltar lá onde a gente está. 1 e 2. Pronto. Ok. Voltando à história. Constantino, pode voltar, irmão. Isso agora não. Pode voltar, irmão. Agora não. Quando eu pedir, a irmã pode passar. Pode ficar aí por enquanto. Vamos lá. Vamos entender bem a história, porque no final vocês vão ficar surpresos, né? Vamos lá. Constantino oficializou o cristianismo. Pegou a principal cidade do mundo, o centro do mundo, e batizou com o nome dele. Né? A antiga Constantinopla. E disse, essa cidade agora vai se chamar Constantinopla, porque é uma homenagem, Constantinopla é uma homenagem a Constantino. E ficou sendo, durante muitos tempos, o centro do cristianismo, o centro do carregando o cristianismo, né, como símbolo, e carregando Roma, né, como centro do mundo, trazendo ali o nome do imperador romano, Constantino. Mas tudo isso, irmãos, deixou de existir. Aí entra aquela história do profeta Maomé. Né? Maomé, que nós sabemos que é o líder do Islã, né, muçulmano, aparece então ali. Eu não vou ficar dando data, eu não gosto de ficar confundindo a cabeça das pessoas, só queria que vocês entendessem mais a história. Depois vocês se aprofundam mais, tá bom? Então aparece, depois ali de muito tempo, o profeta Maomé. E aí, Maomé começa a pregar aquela mensagem dele. Né? Maomé agora começa a dizer que Jesus não era o Filho de Deus, ele foi apenas um profeta. E que, na verdade, é interessante, irmãos, que os muçulmanos, eles tinham uma consideração ainda pelos cristãos, certo? Eles não odiavam os cristãos, porque eles sabiam que os cristãos eram descendentes, né, ali do povo de Israel, porque poucas pessoas sabem, né, mas os muçulmanos também são descendentes de Israel. Né? Eu não vou entrar nessa história para não confundir. Então, eles ainda tinham uma certa consideração pelos cristãos, mas eles queriam que a religião dominante fosse o quê? Os muçulmanos. E é aí onde aquela profecia pregada por Maomé, que eles deveriam dominar o mundo, começa, então, a ser colocada na mente das pessoas. E o mundo que era cristão, no passado, começa a virar muçulmano. Aí, irmão, se você for hoje, se você for em Istambul, eu falei para vocês que Istambul era o centro do cristianismo. Aí eu vou fazer a pergunta aqui, eu gosto de testar conhecimento. Se você for em Istambul hoje, que é
era a antiga Constantinopla? Qual é a religião predominante hoje lá em Istambul? Se você fosse lá hoje, O Islã? qual é? O Islã? O Islã. Religião muçulmana. Aí fica um parênteses, aí fica uma pergunta no ar. Qual é, Maria? Você acabou de dizer que Constantinopla era o centro do cristianismo. E se eu for lá hoje, que hoje é Istambul, eles não são mais cristãos. Hoje eles são muçulmanos. Como pode isso? Estou entendendo muito bem. Então vamos voltar à história. Então lembra que eu falei para vocês, irmãos, que aparece então o profeta Maomé. E ele começa a colocar na cabeça das pessoas que a religião verdadeira não é o Deus da Bíblia, mas é o Deus Alá, o Deus do Islã. E essa ideia, irmãos, toma de conta das pessoas. E o muçulmanismo ele começa a invadir como forma de religião. Ele começa agora a tomar conta de tudo. As pessoas largam o cristianismo e aderem agora ao muçulmanismo. E aquelas nações que são resistentes ao cristianismo começam, então, a entrar em guerra, em luta com os muçulmanos. E aí o que acontece? Os muçulmanos vencem. Então, hoje, quando você olha o mapa e você vê ali os países que estão ali no Oriente Médio, aí você vê falar isso hoje, né? Por exemplo, Israel vive cercado de muçulmanos. Israel está do lado do Irã, está do lado do Iraque, está do lado da Arábia Saudita, não é isso? Todo mundo sabe disso. Todos esses países que estão ao lado de Israel são o quê? São cristãos? Não. O que é que eles são? Teve um irmão que levantou a mão, pode falar, irmão. Isso, irmão Ari, eu queria acrescentar um ponto, né, dizendo que é interessante que o próprio islamismo foi o responsável da queda do Império Romano, né? Na parte, porque Roma tinha praticamente dois braços, né? A parte oriental e a parte ocidental. A parte ocidental existe até hoje, que é o Vaticano, né? Mas eles tinham duas capitais, Roma e a Constantinopla, né? Então, o islamismo invade essa parte oriental de Roma, né? E fica com Constantinopla. Tanto é que há um relato histórico, né? Que diz que os próprios islâmicos expulsaram os moradores naturais daquele território, que era o Império Bizantino, se a memória não me falha, né? Então, os que invadiram hoje, esses que nós chamamos de turcos, são invasores, nem são donos, né, desse território que ocupam hoje. Verdade. Então, irmão, quando você vai lá hoje, em Istambul, aí você pergunta, nossa, o irmão Ari estava dizendo que aqui eram todos cristãos, mas não são mais cristãos. E por que não são mais cristãos? Porque o muçulmanismo, ele começa agora, como disse o nosso querido irmão, a invadir os países, a tomar, a saquear e torná-los muçulmanos. Então, todos esses países que nós vemos ali, na antiguidade, eram países cristãos. Né? A maioria eram cristãos, que se tornaram muçulmanos. Ok? Então, o que acontece? Hoje, a Turquia é um país muçulmano. Só que a Turquia ela carrega algo muito importante, que nós vamos ver daqui para frente, que desperta o interesse dos russos. Tá bom? Vamos prosseguir. Pode passar mais um slide. Então, nós vamos entrar agora na segunda parte da profecia. Nós vamos ver aqui um texto de Jones, né? Até Jones. Lembrando que Jones é um pastor muito querido, né? Que se destacou ali em 1888, na conferência lá de Minneapolis. Muitos aqui já ouviram falar de Jones, né? Jones também pregava muito essa questão oriental, que é tão
atual, né? É como se eu estivesse tratando de coisas de hoje. Isso aqui é incrível. Ele diz assim, olha, no entanto, a conquista da Turquia, a posse de Constantinopla e o controle da passagem entre os mares Mediterrâneo e Negro tem sido o propósito declarado da Rússia. Então, vamos parar aqui. Vamos parar aqui por enquanto. Qual é o objetivo final de Putin? Por que a Rússia quer de volta esses países que um dia foram deles? Porque daqui a pouco você vai ver no mapa que esses países que Putin hoje quer de volta são países que facilitam o acesso até chegar na Turquia. Tá certo? E ele tem um objetivo: conquistar Constantinopla. Só que você não vai chegar em Constantinopla de uma vez. Você tem que ir derrubando os países que estão vizinhos até chegar lá. E a Ucrânia é um desses países. Mas vamos ver aqui na frente o porquê do objetivo de Putin. Né? O que a Rússia ela quer Constantinopla, que hoje é Istambul. Vocês vão ver mais na frente. Vamos voltar ao texto de novo, vou começar novamente. No entanto, a conquista da Turquia, então veja, a Rússia quer a Turquia. No entanto, a conquista da Turquia, a posse de Constantinopla, né, que hoje é Istambul, na época dos pioneiros, Constantinopla. E o comando da passagem, agora grave essa palavra, olha. O comando da passagem entre os mares Mediterrâneo e o Mar Negro. Então, veja, Putin, na verdade, ele quer uma passagem que facilite, né? Ele quer uma passagem para que possa facilitar, né, o seu movimentar de guerra, né? Que é entre os mares, o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Aqui diz o seguinte: tem sido esse o propósito declarado da Rússia. Pedro Grande, que já foi um dos líderes russos, né, isso aí há muito tempo, Pedro Grande acalentou essa ambição há 2 séculos e deixou como um legado sagrado para os seus sucessores. Em seu testamento, o grande czar disse: tome, olha só, como Putin hoje está seguindo, né, as palavras de Pedro. Ele disse assim, o grande czar disse assim: o que é um czar? São os líderes russos, tá certo? Do passado. Os líderes da Rússia eram chamados de czares, czar. O grande czar disse: tome todas as medidas possíveis para conquistar Constantinopla e as Índias, pois aquele que governar será o verdadeiro soberano do mundo. E cite a guerra continuamente na Turquia e na Pérsia. Estabeleça fortaleza no Mar Negro. Obtenha o controle do mar aos poucos e também do Báltico, que é um ponto duplo necessário para a realização do nosso projeto. Acelerar tanto quanto possível a decadência da Pérsia, que hoje é o Irã. Penetrar no Golfo Pérsico. Restabelecer, se possível, pelo caminho da Síria, o antigo comércio do Oriente. Avançar para as Índias, que são o grande abismo do mundo. Chegando lá, poderemos então viver sem o ouro da Inglaterra. Resumindo, irmãos, o objetivo de Putin é conseguir alcançar o mar Mediterrâneo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor para você. Pode passar aí. Pode passar. Observe aqui. Vamos lá. Entendendo o mapa, a gente entende, então, o jogo da Rússia. E conforme os pioneiros, veja só, irmão, não estou inventando conversa aqui, viu? Eu estou trazendo aqui textos dos pioneiros, né? Que eram homens de Deus, homens que comiam a Bíblia, né? Eles estudavam era profundamente, irmão. Então, veja, não dá para alcançar todo o mapa aqui, mas dá para pegar um pedacinho da Rússia. Observe que onde aparece o nome Rússia, aparece aqui uma seta azul na parte superior direita. Então, observe aí na parte superior direita uma seta azul bem grossa, né, que aparece aí. Ok. Observe que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Vocês observam que a Ucrânia toma boa parte do Mar Negro? Vocês estão vendo aí o Mar Negro?
Os pioneiros da igreja já diziam no passado, a Rússia precisa adentrar ao Mar Negro. E qual é o país, irmão? Qual é o país que está aí atrapalhando a Rússia de chegar ao Mar Negro? A Ucrânia. Seria isso coincidência? Seria isso coisa do acaso? Ou seria mais uma profecia se cumprindo diante de nossos olhos? Então, veja, a Rússia quer a Ucrânia. Se a Rússia conquista a Ucrânia, ela vai ter boa parte do Mar Negro nas suas mãos. Conseguindo o Mar Negro, agora sim, nós vamos prestar bem atenção. Observe que na palavra Mar Negro aparece uma linha bem fininha. Então, prestem bem atenção. Aparece uma seta bem fininha. Observe que do lado lá aparece um nome assim que está em inglês. Mediterranean Sea, que quer dizer Mar Mediterrâneo. Pena que o mapa aqui está em inglês, foi o que eu consegui encontrar, né? Mas essa palavra Mediterranean Sea quer dizer Mar Mediterrâneo. Observe que para chegar no Mar Mediterrâneo, olhando assim pelo mapa, parece que não dá para chegar, porque a Turquia está no meio, né? A Rússia dá para chegar no Mar Negro, mas não dá para passar para o Mar Mediterrâneo. É essa a impressão que nós temos, né? Mas não é. Por quê? Porque entre a Turquia e esse outro país mais acima aí, que aparece a Bulgária, tem um estreito. Tem uma passagem que dá para passar navios. É muito estreita. E é chamado Estreito de Bósforo. Entende? Vocês estão entendendo agora por que é que a Rússia... Vocês estão me entendendo agora por que a Rússia quer a Ucrânia? Porque se ela conquista a Ucrânia, ela conquista o Mar Negro. Conquistando o Mar Negro, ela vai ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Quando se chega ao Mar Mediterrâneo, irmão, que é esse mar fechado, o Mar Mediterrâneo é um mar fechado, mas o Mar Mediterrâneo ele também tem uma abertura. E se você olhar aí no lado esquerdo, você vai ver a Espanha e Marrocos. Entre a Espanha e Marrocos tem um estreito de mais ou menos 100 quilômetros. Então tem uma abertura bem grande para dar acesso ao lado oeste. Então veja, a Rússia, irmãos, ela tem esse objetivo há muitos e muitos séculos. E isso gera motivo de estudo para os nossos pioneiros há mais de 100 anos atrás. Agora, quem é que não quer? Quem é que não quer que a Rússia chegue no Mar Mediterrâneo? Quem é que não quer? Toda a Europa. Agora, observe aí em cima, todos esses países. Ó, aparece aí a Polônia, a Alemanha, a Itália, né, a Hungria, a Austrália. Todos esses países não querem que a Rússia chegue ao Mar Mediterrâneo. E por que eles não querem? Porque eles sabem que se a Rússia tomar o Estreito de Bósforo, a Rússia praticamente conquista o mundo. Entende? Então, irmãos, veja como a história se cumpre ao pé da letra. A Europa teve que se unir. A Europa teve que se unir para lutar contra a Rússia. E vou fazer uma pergunta aqui e gostaria que... vou falar um pouco disso, viu, irmão? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. A Europa teve que se unir, porque os países da Europa são pequenos comparados com a Rússia. Então, todos eles se uniram ali e criaram uma organização. Criaram ali uma união de guerra. E alguém sabe o nome dessa organização? Me diga aí. Que organização é essa? Quem poderia citar aí? Quem foi? OTAN. OTAN. Foi a irmã Rúbia, né? Mas, irmã Rúbia, tem uma coisa interessante que a maioria do mundo passa batido. E nós vamos hoje ver que esse nome, OTAN, traz muito mais informação do que a gente pensa. Me digam aí, alguém pode falar, eu gosto de participação. O que significa a palavra OTAN? A sigla OTAN, O-T-A-N. Organização do Tratado Atlântico Norte. Vamos lá? Alguém deve saber. OTAN significa? Na verdade, um tratado, eu não lembro bem aqui a decor, mas é um tratado que tem que haver
Isso. Mas vamos lá, veja só. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Dá para arrepiar, não dá? Dá para arrepiar. Por que que dá para arrepiar? Os nossos pioneiros disse há mais de 100 anos que o objetivo da Rússia era conquistar o Mar do Norte. Era conquistar o mar. Então, veja, os países da Europa se uniram, criaram uma organização e convidaram os Estados Unidos para participar. Quem é o líder da OTAN? É os Estados Unidos da América. A OTAN é feita pelos Estados Unidos e os países da Europa. Olha só o nome OTAN. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí eu pergunto para você, na época dos pioneiros, a OTAN existia? Não. A OTAN não existia. Mais interessante é que na época dos pioneiros, os pioneiros, como vocês leram aí, eu mostrei para vocês, que o grande objetivo da Rússia é conquistar o mar Mediterrâneo. É como se os pioneiros, irmãos, profetizassem algo que não é como se estivesse profetizando, é profetizando mesmo. Porque os pioneiros disseram, o objetivo da Rússia é conquistar o Atlântico. Mas para conquistar o Atlântico, irmãos, ele tem que passar pelo Mar Negro, ele tem que passar pelo Mar Mediterrâneo para finalmente chegar no Atlântico. Então, por que é que esses países se formaram? Por que foi formada a OTAN? Por que a OTAN foi criada? O nome da OTAN já diz tudo. O nome da OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. O objetivo da OTAN é proteger, é impedir a qualquer custo que a Rússia chegue no Mar Negro, Mediterrâneo e no Oceano. Por isso que o nome é Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para você poder entender o que é Atlântico Norte, irmãos, entenda. O Brasil está banhado pelo Atlântico. Mas o que banha o nosso país é o Atlântico Sul. O Atlântico Norte é a parte do Atlântico que fica na parte de cima do nosso globo. O Atlântico Norte, irmãos, é o mesmo mar que banha os Estados Unidos, é o mesmo mar que banha toda a Europa. Então, agora imagine se a Rússia tiver acesso a esse mar. Imagine, se a Rússia tivesse acesso ao Atlântico. Mas ele não tem. E por que não tem? Por que não tem? Porque, por enquanto, irmãos, o mundo tentou se proteger, criando uma organização. Juntou todos os países da Europa, não são todos 100%, mas a maioria. A maioria dos países da Europa se uniram, convidaram os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, né? E encabeçaram ali a proteção do seu mar, para dizer o seguinte, aqui a Rússia não entra. Mas veja, a Rússia está lutando pela Ucrânia. E por que é que o mundo todo está abalado com essa guerra? Porque o mundo sabe que se os Estados Unidos conseguem a Ucrânia, eles conseguem uma parte do Mar Negro. E se eles conseguem uma parte do Mar Negro, ele agora está à beira de conseguir a Turquia. Lá na Turquia está um estreito que dá acesso a esse mar. E esse estreito é o estreito de Bósforo. Mais na frente tem um outro estreito. Se não me engano, é Dardanelos, acho que é isso. Então, é isso que a Rússia quer. É isso que os nossos pioneiros pregaram há mais de 100 anos. Que o objetivo da Rússia era conquistar o mar. Pode falar, minha irmã. É uma pergunta e um comentário. Olha só, a Turquia, ela, pela profecia, né, ela vai ser expulsa pela Europa ou pela Rússia? Irmã, a gente não... É assim, profecia... Tem a gente algo assim, falando sobre isso, assim, claro. Não, eu não tenho. Se alguém tiver, pode mostrar. O que a profecia mostra é o seguinte... Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque há um tempo atrás, uns 2 anos, talvez, saiu nos noticiários. Lembra que a Europa ficou sem gás, até foi no inverno, porque o conduto de gás vem da Rússia, né? A coisa do gás lá, né? Então, ela que distribui para a Europa.
E É o que que ela verdade. fez? Ela pegou a chave e entregou para o presidente lá da Turquia, que eu esqueci o nome. E isso ficou em pavor, a Europa ficou em pavor, porque e ciúme também, por ciúme e inveja. Inclusive, a França, eu acho que foi a França, a Inglaterra, eu tenho certeza que foi a Inglaterra, que eles emitiram nota. Por que a Turquia? Né? Porque a Turquia é um país muçulmano, né? Um país que eles estão, né, viviam em combate e tal, porque dá a chave do gás para a Turquia. Então, criou uma animosidade da Europa contra a Turquia, porque ficaram enciumados, entendeu? Então, ali Isso, dá para ver assim, uma estratégia desse Putin para criar essa rivalidade, esse ciúme, essa coisa contra a Turquia. isso. Isso deu para Ok, ver irmão? claramente assim, nesse episódio, sabe? Ok. Então, irmão, é como eu falei, a gente nunca sabe como uma profecia ela se cumpre exatamente. A gente tem uma noção. E é isso que eu ia falar para a irmã. A noção que eu tenho, pelos estudos que eu faço ali, que eu venho estudando essa questão oriental já há muito tempo, é que o país responsável pela destruição da Turquia será a Rússia. Que é por isso que nós estamos estudando isso. Então, provavelmente, quem vai dar fim à Turquia é a Rússia. Tá certo? Provavelmente. Ok? Então, irmãos, como vocês estão vendo, a história se cumpre ao pé da letra. Né? Os nossos pioneiros disseram que o objetivo da Rússia era conseguir o mar. E a OTAN é a proteção do mar. Por isso que a palavra OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização cujo objetivo é manter a Rússia longe do Atlântico Norte. Esse é o objetivo da OTAN. Ok? Alguém levantou a mão? Duas pessoas levantaram a mão. Perdoe o barulho, é os vizinhos. Ok. Mas Irmão que a outra pessoa Maurício e a irmã Vânia. Irmão Maurício, depois a irmã Vânia. Alguém levantou a mão, quer falar? Não? Vamos prosseguir. Então. Pode passar, então, o mapa aí. Então, irmãos, agora nós vamos rever mais uma parte da história. Nós vamos avançando até chegar a Israel. Por enquanto, nós estamos na Rússia, nós estamos na Turquia, mas onde isso vai parar, Israel? Né? Vamos lá. Okay. O Reino do Norte, irmãos, hoje, na profecia, okay? No livro de Daniel 11:45 diz assim: mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Né? Deus está dizendo quem é que está aí batendo, pessoa aí com o microfone aberto. Né? Ela tem dificuldade de fechar o áudio, então quem é da organização pode fechar. Ok. Irmãos, esse texto aí do Daniel 11:45 diz assim, olha, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Esse texto do livro de Daniel está falando do Rei do Norte. Nós sabemos, pela questão oriental, né, estudada atualmente por nós, que queremos resgatar aqui as profecias dos pioneiros, nós sabemos que o Rei do Norte, hoje, é a Turquia. Tá certo? Chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Ou seja, a Turquia, em um dado momento, vai chegar o seu fim, sendo que, nesse momento, no momento final, não haverá quem o socorra. Por quê? Vamos passar mais um slide para entender melhor. Ó, por mais de 1000 anos, a Rússia tem desejado Constantinopla. Nesse tempo, ela fez uma série de tentativas para ganhá-lo. Presta atenção, irmão, nós vamos ver agora, viu? Por mais de 1000 anos, a Rússia tem desejado Constantinopla. Nesse tempo, ela fez uma série de tentativas para ganhar. Uma vez, olha só o que aqui John está dizendo aqui, uma vez ela praticamente a teve, mas um movimento brilhante da Grã-Bretanha, com outros poderes, a impediu de mantê-la. E levantou-se, assim, a questão oriental de fato. Então, o que John está dizendo aqui? Que a Rússia, ela vem tentando isso há muito tempo. Ela diz assim, John diz assim,
por mais de 1000 anos, a Rússia deseja Constantinopla, que hoje é Istambul, que é a Turquia, certo? Nesse tempo, ele fez várias tentativas para ganhar. E Jones diz assim, olha, uma vez, a Rússia, né, teve praticamente Constantinopla nas mãos. Mas ali houve um movimento da Grã-Bretanha com outros poderes e impediu de mantê-la. E assim se levantou a questão oriental de fato. Então, irmãos, esta guerra é chamada Guerra da Crimeia. Ela aconteceu na época dos pioneiros, 1800 alguma coisa. Eu não me lembro a data exatamente, 1850 e pouco, se não me engano. E nessa época, a Rússia conseguiu, né, Constantinopla. Só que quando a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha e a Inglaterra é o mesmo país, quando eles viram que a Rússia tinha conseguido, a Grã-Bretanha, então, movimentou os seus navios de guerra e foram lá e conseguiram derrotar a Rússia. Então, é por isso que John está dizendo aqui que ele até chegou a ter na mão, mas um movimento brilhante a impediu. Mas lembra do verso que a gente leu aí atrás, pouco tempo atrás? Que desta última vez, quando a Rússia chegar, não vai haver quem impeça. Ela será destruída. Volte o texto aí, irmão. Volte aí, mais um. Em vez de ir para frente, volta um slide. Olha aí o texto. A família, nesse momento, está sem poder voltar para casa por conta de uma foto. Você acredita? Uma foto. Então, irmão, preste bem atenção aí. O rei do norte, nos últimos dias, vai chegar o seu fim. E agora, irmão, nos dias de hoje, se a Rússia chegar, não vai haver quem socorra a Turquia. Então, esta é a profecia que está lá no livro de Daniel. O rei do norte vai chegar o seu fim. E quando chegar, desta vez, não vai haver quem socorra. Porque no passado houve quem socorresse. A Grã-Bretanha, né, interferiu na guerra da Rússia, né, contra a Turquia. E impediu. Mas desta vez, não. Desta vez, não. Pode passar mais um slide, agora passa uns outros. Bom, aí. Vamos pegar aqui mais um texto de Jones. Nós já estamos quase terminando, viu, irmão? O sultão otomano sabe que em qualquer guerra em que a Rússia seja par, Constantinopla será a principal aposta para a qual o czar jogará. Então, veja aqui uma das palavras de Jones. Quem é Jones? Aquele homem brilhante lá, que apareceu lá na conferência, né, de 1988, um homem de respeito, que também cria na questão oriental. Ele diz assim, o sultão otomano, então eu vou traduzir. Quem é os otomanos? São os muçulmanos. Resumindo, assim, uma linguagem mais simples. Os muçulmanos sabem que em qualquer guerra que a Rússia tente ali fazer uma guerra, o objetivo dela é Constantinopla. Então, irmão, nós estamos chegando à conclusão de que o objetivo da Rússia é conquistar Constantinopla. Sempre que ele jogar, como diz aqui, o objetivo final da Rússia é conquistar Constantinopla, que hoje é Istambul, que hoje é a Turquia. Pode passar. Então, a gente viu aí que esse aqui foi criado o jornal Metrópolis, né? A Ucrânia pediu que a Turquia parasse os navios de guerra. E aí vamos pegar sua parte azul, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Veja como a profecia se cumpre. Isso aqui é atual, né? Então, todas as vezes, como disse a irmã aí, todas as vezes que a Rússia se aproxima, que a Rússia manda navio ou qualquer coisa parecida lá para perto da Turquia, o mundo se movimenta. E aí o presidente da Ucrânia, né, o Volodymyr Zelensky, né, pediu para que parasse. Porque se eles não parassem, talvez ali fossem ativar ali a OTAN, né? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Todo mundo conhece, mais uma vez Jones diz assim, todo mundo conhece a questão oriental, embora nem todos sabem exatamente o que ela é. Em poucas palavras, sem rodeio. Toda a questão oriental brota do projeto russo de possuir Constantinopla e do esforço das outras grandes potências da Europa para mantê-los longe dela. Irmão, isso foi escrito há mais de 100 anos, 1906. E olha o que Jones está dizendo aqui. A questão oriental é simples de entender. A questão oriental, sem rodeio, ele diz, é o seguinte, é o projeto russo de conquistar a Turquia.
E um grande esforço da OTAN, que hoje é os países da Europa, de manter a Rússia longe dela. Parece uma profecia atual. Isso aqui, eu vendo isso aqui, parece que isso aqui foi escrito nos dias de hoje, porque o mundo está vivendo isso. Putin está forçando uma guerra ali. Profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Pode passar. Vamos entrar agora na parte final. A reunião da noite foi amplamente... Agora é a senhora White que vai falar, meu irmão? O que ela diz aqui? Ó? Na reunião da noite... Irmão Ari, tem um irmão que levantou a mão, o Ronimar. Ah, perdão, pode falar. Irmão Ari, graça e paz. Eu só queria agregar um pouquinho aí, porque hoje a Turquia, ela faz parte da OTAN, né? Ela faz parte da OTAN e ela tem eu não sei como isso vai se concretizar no final, né? Eu sei que as profecias vão se cumprir, mas há artigos hoje, né, que vamos supor, quando um país da OTAN é atacado, aí todos aqueles países que fazem parte pode atacar o outro país, né? E hoje, quando você vai pegar esses acordos de paz que tem, a Turquia, ela tem um acordo de paz com a Rússia, porque o Erdogan, que é o presidente da Turquia, e o Vladimir Putin, eles são bem próximos, mas a gente sabe que no meio da guerra, né, a gente sabe que essas palavras, esses acordos, eles não valem nada, porque tinha acordo também para nunca atacar a Ucrânia, e hoje a gente vê essa guerra constante lá. Então é interessante esse discorrer que o irmão está trazendo aí, e com as informações atuais, que fazendo parte ou não desses tratados, essas profecias aí, elas estão mais próximas de acontecer do que esses acordos aí que demonstram que não acontecerão, dizem, né? Só para agregar, irmão. Isso, e é interessante é que a Turquia ela não é fiel nem a um nem a outro, viu? A Turquia, ela flerta com a OTAN e flerta com a Rússia. O mundo todo sabe disso, né? Então, ao mesmo tempo que ela tem acordos com a OTAN, ela também tem acordos com a Rússia. Talvez seja por isso que a OTAN não vai interferir. Né? Não sei, porque profecia, quando ela vai se cumprir, nós não sabemos qual. Uma coisa eu posso garantir. Dessa vez não vai ter quem acuda ela. Né? Ela provavelmente vai sofrer só e ela será destruída pela Rússia. Tá certo? Quando ela for destruída pela Rússia, lógico que ela vai ter que mudar a capital. E é aí onde entra a última parte da profecia. Para onde os otomanos, né, que hoje é o Islã, para onde eles vão? Para Israel. É lá onde eles vão querer fazer a sua capital. E é aí onde nós entramos, na última parte da profecia, que ela vai montar suas tendas até a Terra Santa. Né? E quando chega lá, quando a Turquia for derrotada e ela tentar ali formar sua capital em Israel, aí sim nós entramos na fase final da profecia. Vamos ver aqui um texto, a gente já está quase encerrando, da senhora White. Ela diz o seguinte, ó, a reunião da noite foi amplamente frequentada. O pastor Smith falava com grande clareza e muitos ouviam com olhos, bocas e ouvidos abertos. Os estrangeiros pareciam estar intensamente interessados na questão oriental. Ele encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não estavam se preparando para esses grandes eventos e o futuro próximo. O pastor Uriah Smith falou sobre a questão do sábado a uma grande congregação esta manhã. E esta noite ele vai falar sobre a questão oriental. E ela termina dizendo, me sinto tão grato que o irmão Smith não esteja perdido para a causa. Ele parece total e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. Ah, graças ao Senhor. Então, irmãos, por que eu coloquei esse texto aqui da senhora White? Porque aqueles que creem que a senhora White é profeta de Deus, como eu creio, aqueles que creem no Espírito de Profecia, eu posso deixar bem claro para você que a senhora White também era defensora, né, dessa questão oriental que era pregada pelos pioneiros. A senhora White não pregava sobre a questão oriental, mas ela via grande luz nisso e ela provava, e ela cria que a questão oriental é uma questão profética, certo? Essa era uma profecia mais linda ali dos nossos pioneiros, ok? Vamos passar aí mais um texto, para a gente agora podermos entrar na parte final. Então, irmão, as nações nos dias de hoje estão se preparando, sim,
para a Terceira Guerra Mundial. Por quê? A Rússia forçando essa entrada ali para o mar, né, para o norte, ali para o oceano, isso vai gerar, sim, de fato, uma Terceira Guerra Mundial. Então, as nações estão, sim, se preparando para uma Terceira Guerra Mundial. Agora, sim, ainda vamos entrar na parte final para entender uma coisa. Essa Terceira Guerra só vai acontecer, irmão, quando fechasse a porta da Gaza. E quando é que vai haver essa Terceira Guerra Mundial? Na Sexta Praga, na Batalha de Armagedon. Ok? Pode passar? Então, a senhora White, ela diz assim, olha, a transgressão atingiu quase o seu limite. Confusão enche o mundo. Um grande terror há de sobreviver em breve aos seres humanos. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, devemos nos estar preparando para o que em breve há se desencadear sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. Então, ela vem deixando bem claro aí que nós devemos estar preparados, porque a transgressão, ela diz aqui, atingiu quase o seu limite, e que logo, logo no futuro, ela diz aqui que o mundo vai entrar, né, numa grande guerra. E tudo isso virá, ela diz aqui no final, como uma esmagadora surpresa. E o que é tudo isso? Será as nações, então, ali, em conflito, em guerra. Pode passar. Então, irmãos, eu só queria comentar uma coisa antes de você prosseguir, porque às vezes acontecem as coisas e a gente não está antenado, né? Ano passado, o Putin, ele atacou até dezembro 4 navios da Turquia com drones. Então, quer dizer, já está provocando situações, né? Com a Turquia. Sim. É isso. Provavelmente. É porque é como se ele quisesse acelerar o processo, né? Isso. O Putin, ele sabe que uma hora, eu pelo menos eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que em um dado momento a Ucrânia vai ceder, né? Porque a Ucrânia está sendo lentamente destruída. O tempo está passando e Putin não desiste e o país está sendo destruído. Então vai chegar um momento que eles vão ceder. E o que é que Putin quer? Putin quer a Ucrânia de volta, né? Ele quer boa parte da Ucrânia. Passagem livre, né? Passagem livre, meu amigo. E a gente sabe que a Ucrânia é um país guerreiro, né? Principalmente o seu presidente, o Vladimir, ele não desiste, né? Ele não se entrega. Mas chega uma hora, irmão, que não dá mais, né? O país está sendo minado, né? A crise financeira, a destruição das empresas, né? O país vai ser minado. Chega uma hora que não dá mais. Então, eu creio, pelo menos que eu acho, que em um dado momento a Rússia vai se render. Perdão, a Ucrânia vai se render. E vai entregar Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso, irmã Maria? É uma pergunta, mas ao mesmo tempo é uma afirmação. O que eu entendi é o que as nações estão fazendo. Gog e Magog, o Armagedon, é tanto agora que elas estão se juntando para a batalha, quanto vai ser também antes da volta de Cristo, quando os ímpios se reunirem, nossas famílias nos trair, as pessoas nos apontarem e fomos entregues, quanto depois dos 1000 anos, quando haverá a última batalha também, ou não? Quando os ímpios vão ser destruídos. É isso? Sim, isso, porque Gog e Magog está inserido na profecia hoje e está inserido na profecia depois dos 1000 anos. Por quê? Quem vai incitar a Terceira Guerra Mundial é Gog e Magog. Quem vai incitar, invadir a Cidade Santa, como está lá no juízo final, é Gog e Magog. Tá certo? Então, ela está inserida na profecia hoje, está inserida na profecia futura. E a senhora White, ela diz que quando se passarem os 1000 anos e eles saírem dos túmulos, eles vão sair com as mesmas ideias que eles tinham no passado. Eles dizem que aqueles chefes de guerra trarão para aquele momento ali tudo que eles desejavam. E a Rússia, ela é tão insistente que Gog e Magog é quem vai puxar, como está escrito lá nos momentos finais do Apocalipse, né, do juízo final, essa guerra final, essa batalha final, para que Deus mais uma vez intervenha e agora lance eles no lago de fogo. Então, irmão, para terminar, nós entendemos que
A sexta praga nada mais é do que a terceira guerra mundial. Então, quando vemos na Bíblia o Armagedon é a terceira guerra mundial. E esta guerra, ela vai ter um princípio, e esse princípio já começou. Ela vai ser dada início com a Rússia fazendo essa força, forçando a barra, até que em um dado momento o mundo tem que agir, gerando assim uma terceira guerra mundial. E em que momento essa terceira guerra mundial ela vai acontecer? É na destruição da Turquia? Provavelmente não. Não é na destruição da Turquia. É quando ela chega a Israel, né? É quando ela chega ao cume, ao final da profecia. E o cume da profecia é Israel. Então, em um dado momento, Israel que nós sabemos é aliado dos Estados Unidos, aliado da Europa, provavelmente é nesse momento, né, que a Turquia vai ali tentar fazer sua capital em Jerusalém e tudo mais. Nós não sabemos exatamente como a profecia vai se cumprir, nós sabemos que ela vai se cumprir, mas não em detalhes, porque ela não se cumpriu ainda. Então, eu não estou aqui para dar detalhes como é que vai ser, como vai ser, uma coisa eu sei. Essa é a profecia que nós temos. A profecia que nós temos nos pioneiros é que a Rússia vai forçar uma guerra. Essa guerra força a Turquia a ir para Israel. E Israel, sendo invadida pelos muçulmanos, força, então, a retirada desses povos, que é o que provavelmente vai gerar, então, essa terceira guerra mundial. Queria que você enfatizasse mais essa questão do fechamento da porta da graça, brevidade. A Pelourinha está aqui me fazendo a pergunta, ela queria que eu enfatizasse um pouco mais essa questão da porta da graça. Então, irmão, se a profecia diz que essa guerra vai acontecer somente no fechamento da porta da graça, esse é que é o momento somente. Por quê? Se nós estamos vendo o mundo, irmão, incitado pela guerra, e esta guerra, ela vai acontecer em um dado momento, é quando solta-se os ventos, né? É quando Miguel se levanta lá no livro de Daniel, ele diz, nesse tempo se levantará Miguel, né? O príncipe do seu povo, né? E haverá então um tempo de angústia como nunca houve. Todos nós sabemos que Miguel, que é Cristo, vai se levantar no fechamento da porta da graça. Então, o que nós temos para tirar dessa história toda é que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? É que logo, logo a porta da graça se fechará. E quando essa batalha, essa guerra começar, os ventos da terra serão sobre. Satanás, então, incitará esse período terrível, qual nunca houve. Porque quando a Bíblia diz que vai haver um período qual nunca houve, é justamente esse período dessa terceira guerra. Eu não quero nem imaginar. E Satanás quer tirar o tempo possível tanto dos que estão no mundo, quanto do que estão na igreja, botando todo tipo de artifício para a gente se entreter e não buscá-lo, e não, assim, não estar na fé, né, realmente, né, não praticar. Ele vai fazer de tudo para ele vai os nossos pontos fracos. Isso. Então, para terminar, ela diz assim: só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas conquanto nação esteja se levantando contra nação, reino contra reino, não se desencadeou ainda o conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda está sendo retido, até que os servos de Deus estejam assinalados na festa. Então, as potências do mundo vão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Para terminar, vamos passar mais um texto. As nações do mundo são ávidas de conflito, mas elas são detidas pelos anjos. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Será inventado mortíferos instrumentos de guerra, mas devem ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedon. Eu termino aqui, irmãos, com um consolo e com uma advertência. A gente sabe que quando a Ellen White está falando aqui que eles inventariam mortíferos instrumentos de guerra, ela está falando aqui provavelmente da bomba atômica. Ela diz assim: essas bombas, né, esses instrumentos vão ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a grande batalha. Então, a gente percebe
a gente percebe que tem algo segurando, não é possível, irmão. A primeira bomba atômica, assim, numa guerra, foi lançada lá em Hiroshima e depois em Nagasaki. E de lá para cá, ninguém teve essa coragem. O país entra em guerra, várias nações do mundo têm bombas atômicas, e Quando nós o ficamos... Espírito Santo se retirar da terra e vai... A gente já está bem aí. Viu, Marisa? Então, o que acontece? Desde a Segunda Guerra Mundial, essas bombas não caíram mais. Nenhum país teve essa coragem. Quem está segurando, irmão? Quem está segurando? Porque nós sabemos hoje do poder de destruição que tem uma bomba atômica. Uma bomba atômica jogada numa cidade tipo Nova York, uma cidade que tem aí mais de 10 milhões de habitantes, não ficaria ninguém. Quem está segurando? Quem é que está segurando? A gente sabe que uma bomba atômica atingir um outro país só por um apertar de dedo. Por que Putin ainda não fez isso? Por que o presidente dos Estados Unidos fez isso? Alguém está segurando. E quem está segurando tudo isso? Os anjos. E Ellen White disse que esses mortíferos instrumentos serão mantidos até que os servos de Deus sejam por fim todos selados. Para terminar, ela diz assim, olha, eu garanto a você, irmão, nós estamos terminando, nós só temos mais uns 2 agora. Irmão, deixa eu comentar antes de você terminar, porque eu acho que vai fechar assim com essa leitura. Olha só, se a Rússia, se a Turquia vai ser expulsa para né, vai tomar lá Israel, certo? Certo. Quem vai ficar com o terreno da Turquia? Então, se vai haver se os países, olha só, os países estão tudo de olho na Turquia, né? Rússia quer Turquia, Europa também gostaria de ter a Turquia, Estados Unidos também gostaria de ter a Turquia. Então, se a Turquia ela vai ser expulsa e ela vai armar sua tenda lá em Israel, quem que vai ficar com a Turquia? Vai ter guerra? Né? Eles vão. Então... justamente isso que dá início à guerra. Porque, assim, para a gente poder entender a profecia, irmão, nós temos que entender o seguinte: cada um com seus objetivos. Tá certo? Putin tem interesse em Israel? Não. Segundo a profecia, não. Não. Putin é um homem de guerra. Mas por que Turquia tem, né? Justamente, entenda. Por que Putin não quer Israel? Putin não é um homem religioso. Ele não está aqui para defender religião. Putin, o objetivo dele é a ganância, é o poder. Território, né? Então, enquanto Putin quer o mundo, tá certo? Os muçulmanos querem Israel. Você está entendendo agora, irmão? A diferença? E fica um jogo de duas de porta de entrada e de saída. Isso. Putin quer o mundo. Putin quer o mundo. Mas os muçulmanos sempre quiseram Israel. Tá certo? Da mesma forma que Israel também quer. Quando eu digo Israel, eu estou falando de Jerusalém. Tá certo? Porque a jogada todinha aí não é tanta nação de Israel. Os muçulmanos não estão também interessados na nação de Israel. Os muçulmanos querem Jerusalém. Porque na religião muçulmana existem 3 cidades sagradas. Medina, não me lembro o nome da outra. Então, irmão, o conflito vai ser... outra cidade que você falei, pode falar. Então, o conflito vai ser duplo, pela liberdade de Israel e pelo território da Turquia. Então, o mundo inteiro vai estar envolvido nisso, né? Isso, provavelmente, gente. E depois da porta da graça se fechar, né? Aí esse movimento vai ser todo depois da porta da graça se fechar. Fechar. Ok. Isso. Se a gente perceber, as cruzadas foram exatamente por esses motivos, né? Isso. Até porque, irmão, Putin não é religioso. Putin não está interessado em religião. Ele não está interessado em Israel. Não está interessado em Jerusalém, porque Israel, Jerusalém, tudo isso aí para ele é nada. O que ele quer é poder. Agora, os muçulmanos é diferente. Eles dão a vida, eles matam e morrem por uma questão religiosa. Certo? É diferente. Então, os muçulmanos, para eles, matar e morrer por Alá é a mesma coisa de Putin matar e morrer pelo poder. Então, é um jogo duplo. Né? A gente sabe que se a Turquia for expulsa, ela vai querer uma outra capital. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque
a Turquia é a capital do muçulmano, é a capital dos muçulmanos, certo? É a capital dos muçulmanos. Eles vão querer outra capital, e a mais provável é onde eles já têm, porque Israel já é, em parte, dos muçulmanos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que onde era o templo, né, o templo de Salomão, que depois foi o templo de Herodes, aquele templo que Jesus apareceu e disse, ó, aqui não vai ficar pedra sobre pedra, o que está lá hoje não é o templo. O que está lá é as ruínas do templo. O que está lá no templo, onde Jesus falou que ali era o templo, a gente sabe que é eu esqueci o nome da igreja deles. Meu Deus, alguém me lembra aí qual é o nome que dá a igreja dos muçulmanos? Mas tem um nome que eles dão. Mesquita. Mesquita, justamente, porque Mesquita é o nome do templo deles, né? Então, a mesquita de Al-Aqsa, uma coisa assim. Não sou muito bom de guardar nome. Mas é o que está lá hoje, tá certo? E por essa mesquita estar lá hoje, isso é o que traz o ódio de Israel. A maioria da briga de Israel, que nós vemos aí, faixa de Gaza, é por conta de religião. Israel sempre vai lutar por Jerusalém. E os muçulmanos também. Porque, em parte, todos dois têm razão e todos dois estão errados, né? Porque, em parte, os dois estão certos e os dois estão errados. Porque Israel, nós sabemos que ali já foi território deles, e eles querem de volta. Porém, eles foram derrotados. Por quê? Pelos muçulmanos. Então, eles querem de volta aquilo que era um dia deles. E os muçulmanos, em certa parte, eles estão certos, porque o que tem lá eles conquistaram. Né? Então, assim, a gente só pode acreditar que todas essas coisas nós estamos vendo se cumprir e vão se cumprir. Então, assim, ela vai para terminar, ela diz, ó, 4 poderosos anjos ainda estão retendo os 4 ventos da terra. Terrível destruição é proibida de se manifestar em cheio. Os ventos serão a incitação das nações para um combate fatal. Mas enquanto os anjos seguram os 4 ventos, proibindo que o terrível poder de Satanás seja exercido em sua fúria, até que os servos de Deus sejam selados em sua fonte. Ok? Então, por que essa guerra terrível não aconteceu ainda? Porque Deus precisa separar um povo. E esse povo vai estar selado. E essas pragas não irão cair sobre os servos de Deus. Elas cairão no mundo todo. Mas sobre os servos de Deus, não. Certo? Então, as 7 pragas vão alcançar o mundo, mas elas não vão alcançar os servos de Deus. Então, vamos aqui para o último texto. Deus se lembrará dos que têm se reunido e pensado em seu nome. E ele os poupará da grande conflagração. Serão, à sua vista, como joias preciosas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. É uma profecia, ao mesmo tempo, confortante, porque Deus está no controle, mas, ao mesmo tempo, assustadora, porque é terrível. Terrível, nós sabemos que, antes de Jesus voltar, esse mundo vai estar em conflito. Se utilizando de armas que antes nunca o ser humano imaginou que existiriam. Então, assim, todas essas armas que os homens fazem, vai ficar guardada o tempo todo? Não, não vai ficar guardada. Então, eles vão querer usar. E é no meio desse conflito geral, no meio dessas guerras que vai tomar o mundo, países do mundo todo vão se envolver, e Cristo, então, finalmente aparece nas mãos do Senhor para intervir e dizer, quem manda aqui sou eu. Quem vai destruir o mundo não é o homem, certo? Quem vai destruir todo esse sistema aqui é o Senhor Jesus Cristo na sua volta, levando os seus para finalmente estar com ele por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, espero que todos tenham entendido. Sei que é um assunto complicado, eu tento facilitar ao máximo para que as pessoas que têm aquele entendimento menor possam compreender, mas é importante saber que Deus está no controle.